Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo de volta para mais um vídeo dessa série de Mais Próximos de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um instrumento muito importante para quem quer se aproximar de Deus, que é o lugar onde estão escritas suas palavras. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui, esse livro, ele é muito importante, porque é nele que está escrita essas palavras e ele é atemporal. Independente da sua idade, independente de quando você descobriu esse livro, ele vai continuar igual, mesmo que as suas palavras sejam diferentes de uma versão para outra. A palavra de Deus está escrita aqui nesse livro. Você pode ter ele nessa versão, uma versão mais antiga como essa daqui, e você pode também ter ele aí pelo seu aplicativo no celular. Mas para você entender e criar intimidade com Deus, você precisa ler a Bíblia, porque é aqui que estão copiadas as palavras e os ensinamentos que foram passados de geração a geração. Mas para você compreender de fato a Bíblia, você precisa ter em mente 10 tópicos, e é esses que eu vou falar agora para você. Deus fala conosco através da sua palavra, que pode ser encontrada na Bíblia. E ela nunca envelhece. Ela é modificada de versão para versão, mas ela não envelhece. Ela não deixa de ter sentido, ela não deixa de fazer. Oi pessoal, tudo bem? Voltei, tive que mudar aqui algumas coisas porque a vida acontece, né? Então vamos dar continuidade agora a essa série. A Bíblia é um livro como qualquer outro livro, tá? Ele é constituído, ele foi construído por mãos humanas, né? Mães humanas que tinham o quê? Que tinham poder, ou seja, faz muito tempo. Foi o primeiro livro a ser impresso no mundo e essas pessoas decidiram, estavam no poder, decidiram o que colocariam, o que não colocariam na Bíblia e o que tirariam, o que não tirariam. A Bíblia ainda hoje o livro mais vendido no mundo, tá? E segundo a própria Bíblia, somente Deus que escreveu uma única parte, que é o que? Os 10 mandamentos, tá? Porque diz lá, né, conta lá que ele escreveu com seus próprios dedos os 10 mandamentos. E nas outras vezes foi a voz dele que falou para outras pessoas escreverem sobre ele e sobre suas palavras. Agora, imagine isso passado de geração em geração. Eu não sei se você me compreende, se você busca referências históricas, você vai saber que antigamente as pessoas pegavam e escreviam as coisas nos seus papiros, por exemplo, e enrolavam eles e guardavam. Por exemplo, os escribas faziam isso. Então, anos depois, aqueles papiros começavam a ser danificados. Então, eles precisavam ser recuperados. E nesse processo de recuperação, algumas informações não tinham mais ali. Então a pessoa que estava reescrevendo, e às vezes não era nem a mesma pessoa que tinha escrito, acabava por preencher com aquilo que ela entendia, não é? E então imagine que desde os primórdios, das primeiras escrituras humanas, as primeiras escritas humanas, elas foram sendo modificadas de geração em geração, por interpretação em interpretação. E falando de interpretação, sim, a Bíblia é um livro de interpretações. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você entende algo. Quando eu leio, eu entendo algo. Quando pessoa X lê, ela entende algo. Por quê? Porque isso tem a ver com as suas vivências, as suas experiências. Às vezes tem todo sentido quando alguém vira para você e fala um trecho da Bíblia que falava sobre os escravos e você, descendente de escravos, sente como que era viver o povo de Israel escravizado pelo Egito. E olha que o tipo de escravidão falado na Bíblia não é o que a gente viveu no Brasil. Mas aí você fala, nossa, isso daqui tem todo sentido, minha mãe falava disso e disso e disso pra mim e tal. E aí aquilo dali te traz uma mensagem muito mais poderosa do que, por exemplo,
para uma pessoa que é descendente de alemães e branca, né, que nunca passou pela parte de ser escravo, mas ela passou pela parte do nazismo. Então, cada um vai ter as suas experiências dentro da sua bagagem, aquilo que vai fazer a interpretação das palavras, tá? Mas é claro que existe um consenso, né? Várias pessoas estudaram e várias pessoas chegaram numa mesma solução, numa mesma interpretação. Então, é isso que se segue e se baseiam nesse consenso para falar sobre aqueles trechos, né? Principalmente os trechos que são plausíveis de histórias. Mas um exemplo para ficar bem claro assim de como as interpretações da Bíblia são bem diferentes, na Bíblia não tem nenhuma descrição da aparência física de Jesus Cristo. Então, porque quando a gente fala de Jesus Cristo, normalmente a gente pensa em algo como isso aqui. Essa é a interpretação europeia, porque foi na Europa que o cristianismo ganhou muita força e os europeus divulgaram esse tipo de imagem. Mas hoje a gente já entende que a aparência de Jesus Cristo seria mais ou menos como essa aqui. Que é a aparência de um homem que vive no Oriente Médio, ou seja, da onde ele nasceu. Então, a gente hoje, vivendo numa sociedade multiculturalista, passa a olhar para a escritura e ver ela de uma forma mais ampla, de uma forma diferente, porque a gente tem mais conhecimentos históricos e mais fontes para a gente poder procurar. Quantos livros existem na Bíblia? Essa daqui é muito legal para você saber, porque como existem várias Bíblias, espalhadas pelo mundo, cada uma tem os seus próprios livros. É, isso mesmo. A Bíblia Católica, por exemplo, ela tem 73 livros. A Bíblia Protestante tem 66. E a Bíblia Ortodoxa, o maior capítulo da Bíblia é Salmo 119. Agora o desafio para vocês. Responda aqui nos comentários quanto tempo você levou para ler o capítulo mencionado. Orientação. Essa parte aqui eu acho que qualquer pessoa que estuda qualquer coisa deve fazer isso. Então, como você faz para estudar alguma coisa? Eu penso que seja mais parecido como eu faço, né? Então, o que eu faço? Eu busco informações e orientações de especialistas, daquelas pessoas que manjam do assunto, que sabem do que estão falando, que estudaram a vida inteira sobre aquilo, e eu não classifico eles por religião, sexualidade, etnia, nem nada. Se a pessoa fala sobre o assunto que eu estou estudando, eu quero conhecer esse assunto e dominar esse assunto da forma que seja mais ampla possível, então eu vou atrás dele e vou entender esse assunto de diversas perspectivas, né? É isso que eu faço, certo? Quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando a Bíblia, as palavras que estão ali e você não compreende, as suas interpretações pessoais podem parecer erradas, você não encaixa aquilo dali, você não entende o que está acontecendo, é interessante você procurar esses especialistas. E quem são essas pessoas? São as pessoas que estudam a Bíblia. Que são quem? Os historiadores, os teólogos, escritores, sociólogos, filósofos. São essas pessoas que elas vão parar a estudar o texto, estudar a analogia, estudar a escrita, estudar a simbologia, estudar todos os aspectos para poder então trazer uma resposta. E é por isso que quando você está estudando, quando você se dispõe a estudar, você precisa também buscar orientações com um especialista. É só, no próximo vídeo a gente continua com essas 10 curiosidades sobre a Bíblia, 10 tópicos que te ajudam a começar a estudar. Deus te abençoe, abençoe a sua semana, abençoe o seu dia. Se você curtiu aí o vídeo, deixa o seu like.
Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com um amigo essas curiosidades sobre a Bíblia, que assim você me ajuda e a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Grande beijo, fui!